Olá, bom dia, bom dia ou boa tarde, né, pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui para a gente gravar a nossa explicação, né, pessoal? Precisamos, porque esses dias aí recebi mensagem de pessoas novas aí assistindo meus vídeos, né? Entrando no meu canal aí, pessoas também interessadas a assistir os meus vídeos também, né? Mas eles não sabendo o que se tratava, né? E aí, eu perguntando o que se tratava, eu disse: assista, que você vai saber. E qualquer pergunta, né? Alguma dúvida, pode perguntar, deixar aí no YouTube aí, né? Deixar aí embaixo como é as perguntas aí, as dúvidas que você tem sobre o assunto que eu estou trazendo, né, pessoal? Porque eu sei que muitas pessoas têm uma formação, uma religiosidade, tem. Eu entendo tudo isso, entende? Porque eu também fui assim. Entende? Vocês têm esse pensamento. Então eu sei. Então, espiritualidade, o que a gente está fazendo, não é como é que se diz? Não é um negócio para religiosidade, sabe? Mas eu sei que isso que eu estou fazendo vai ser confundido com religiosidade. Eu sei disso, entende? Mas com calma, com sabedoria, com ajuda da espiritualidade, você vai começar a entender o que se trata isso, né? Porque, pessoal, muitas pessoas ainda estão dormindo. Algumas estão já observando, estão despertando. Algumas já estão. Não é assim, não é bem por aí, entende? Por causa dos acontecimentos aqui nessa realidade, né? As coisas que estão acontecendo, está fazendo com que as pessoas percebam, desperte. Não, não é bem por aí. Entende? Aonde é que a gente está errando? Né? A humanidade em si. Estamos. O que é que estamos errando? Né? Qual o caminho a seguir? Qual a jornada temos que seguir? Será que é o caminho esse que a gente está fazendo de ir para a igreja, entrar no grupo? Será que esse é o caminho verdadeiro que Cristo está falando? Entende, pessoal? Você tem que fazer esses questionamentos. Eu já fiz. É por isso que eu venho trazer aqui perguntas e respostas, né? Você vê que meus vídeos aqui, eu sempre, o que é isso? Por que isso? Eu sempre, é tudo um questionamento. E a gente vai respondendo esse questionamento com a direção da conexão da espiritualidade. É isso que eu faço aqui, pessoal. Entende? É isso que eu faço. Não tem outra coisa que eu faço, é isso que eu faço. Para que você o quê? Se conecte com esse Deus interior que você tem aí, que ele vai guiar você. Ele vai ser sua bússola, seu guia nessa jornada aqui que a gente está aqui. Você tem que iniciar a sua jornada espiritual, sabe? Porque você é uma consciência, é um espírito, né? Você aqui está tendo uma experiência humana. Eu preciso dar essa introdução, pessoal. Eu já, em vários outros vídeos, eu já dei essa introdução. Mas eu preciso porque
tem pessoas novas aqui no meu canal, né? Tem psicólogo, psicóloga, tem escritor, né? Teve até um escritor aí que mandou aí me agradecendo e tal, gostou tanto do meu vídeo e tal, entende? Então, tem esses tipos de pessoas. E eu sei que essas pessoas também têm sua fé, têm seu conceito religioso, né? Entende? Então, eu sei que elas têm uma base aí, mas não sabendo que tudo isso é espiritualidade. A espiritualidade faz parte da nossa vida. Não tem como, porque a gente é um ser espiritual. Então a espiritualidade tem que fazer parte. Né? Colocaram de lado o nosso lado espiritual, né? A Matrix não queria que a gente desenvolvesse essas habilidades, soubesse dessas coisas. É por isso que a gente foram enganado muito tempo aí e tal, mas agora a espiritualidade está sendo aflorada em muitas pessoas, né? E eu espero que os vídeos que eu tenho gravado aqui ajude a vocês a se conectar com essa espiritualidade, a andar nesse caminho, a andar nessa jornada espiritual. Entende, pessoal? É o meu tema de hoje que eu vou falar sobre isso, porque eu preciso falar sobre isso para dar uma claridade melhor para aqueles que estão chegando aí novo no meu canal, né? Vou falar de um tema hoje que é o que é jornada espiritual. O que é jornada espiritual, pessoal? Quem é que está nessa jornada espiritual? Quem é? Aí eu faço uma pergunta: por que precisamos entender a nossa missão? Então, essa jornada espiritual é uma missão da nossa alma, do nosso ser. Entende? Quem é que tá nessa jornada? É a nossa consciência, pessoal. É a verdadeira essência da gente. Entende? Aqui a gente estamos passando por uma experiência também. É uma jornada. No mundo espiritual, quando a gente entra na jornada, é também uma jornada para a nossa consciência. Tudo isso a nossa consciência está experimentando, tanto aqui materialmente como espiritualmente. Entende? Então, quem é a gente verdadeiramente? Quem é? A gente não sabe. É essa jornada que a gente tem que fazer para descobrir quem é a gente. Entende? Por isso que chama jornada espiritual. Porque a gente vai fazer essa jornada para descobrir quem é a gente. Sabemos que a gente é um ser espiritual, é uma consciência, né? Que tem a parte divina, né? Uma parte que vem desse Deus que a gente não conhece, o qual a gente está nesse caminho para tentar descobrir quem é esse Deus, conhecer mais, ter intimidade mais com esse Deus, né? Quanto mais a gente tem intimidade com esse Deus, a gente se conhece. Esse é o jogo, pessoal. Esse é o jogo que a gente tem que jogar, né? Entende? Então, por isso que estamos nessa jornada. A nossa consciência. Porque o que é a consciência? É uma essência que ele olha tanto o nosso mundo espiritual, ele observa o mundo externo como o mundo interno. Ele faz análise de tudo. Então, essa é a sua essência. Entende? Além de fazer análise de dentro, ela faz análise de tudo que acontece. Entende? A nossa consciência está nessa jornada. Entende? Então, depois de eu dar uma introdução dessa maravilhosa, né? Muito boa. Entende? Vamos começar nosso estudo para a gente entender o que é
o que é jornada espiritual? É a primeira pergunta que a gente vai responder. Aí ele fala: jornada espiritual é uma missão da nossa consciência para descobrir algo que realmente somos. Isso é a vida. Então, pessoal, ele fala o que é essa jornada espiritual? É uma missão da nossa consciência. Então, a nossa consciência aqui está em missão para descobrir o quê? Algo que realmente somos. Então, é para descobrir realmente o que somos realmente. Porque a gente esqueceu, pessoal. Quando a gente encarnou aqui, a gente esqueceu o nosso propósito, a gente esqueceu quem é a gente esqueceu até os nossos dons, nossos talentos, a gente esqueceu. Entende? E então, essa jornada espiritual é isso, é para descobrir essa missão da consciência, né? E realmente saber quem somos a gente. Aí ele fala: isso é a vida. Então, a vida está na nossa essência, na nossa consciência. Aí ele fala: por isso, embarcar na jornada espiritual é como encontrar em um barco a vela muito pequeno e nos lançarmos sobre o oceano em busca de terra desconhecida. Olha o que é a metáfora, né? Ele vai ter que usar a filosofia aqui, né, pessoal? Ele está usando um pouco de filosofia para explicar o que é essa jornada. Ele fala que o quê? Por isso a jornada, né, é embarcar. Por isso embarcar numa jornada espiritual é como entrar. Ele fala: é como entrar em um barco a vela muito pequeno. Então, você já vê aqueles barco onde tem aquele negócio, é a vela, onde o vento, você vai de acordo, você vai guiando ali, ó, de acordo com o vento, né? O barco a vela, ele fala, e nos lançar no oceano, nos lançar sobre o oceano. Então, você tem que entrar nesse barco, né? Que é o mundo espiritual, e se lançar nesse oceano, em busca de terra desconhecida. Entende? Ele está dando uma comparação da nossa essência que temos que nos lançar. Aí ele fala: o amor é a luz, serão as velas do barco. Então, o que vai guiar, o que vai guiar você, pessoal, é o amor que vai guiar a sua consciência nesse oceano, tanto aqui fisicamente como espiritualmente. Entende? A sua consciência entrou nesse oceano, entrou nesse barquinho, né? Vamos dizer que o barquinho é o seu corpo, né? A consciência entrou aqui, encarnou, ela está nesse oceano, tanto aqui fisicamente como espiritualmente. A gente estamos experimentando essas duas realidades, a nossa consciência está. Entende, pessoal? Por que eu falo isso? Eu tenho uma projeção. A irmã mesmo, ela falando que como é que a gente vai diferenciar a projeção do sonho, irmão? Eu digo, tudo é projeção, irmã. Não existe isso. Isso é uma interpretação do nosso cérebro quando a consciência volta para o corpo. Porque a nossa consciência sai e experimenta coisa lá no mundo espiritual, né? E quando a gente volta, é uma coisa tão... Nosso consciência lá consegue entender tudo, mas quando a gente volta, a gente fica tentando entender. Foi ontem mesmo, né? De noite mesmo, eu tive
esse sonho lúcido, né? Que eu estava em um lugar, eu não conhecia aquele lugar. É um lugar desconhecido. Para quem? Para o meu raciocínio. Por quê? Quando eu estava lá, eu estava sabendo o que eu estava fazendo. Eu estava lá em um lugar que tinha muitos jacarés, um lugar e as pessoas não podiam sair porque senão o jacaré pegava. Um lugar assim parecido aqui com o meu bairro, mas não era o meu bairro, que eu olhei, eu digo, aonde é que eu tô? A minha consciência lá, eu aí fiquei, mas tinha pessoas lá que eu estava me relacionando, né? E era naturalmente, eu me relacionava. Não, fica aqui na casa, eu tomo conta da casa enquanto você vai ali e tal. Porque às vezes eu estava na casa lá para que os jacaré tinham uns lobos pretos para não entrar na casa. Então eu estava lá fazendo esse serviço. Mas eu não sei onde era esse lugar. Entende? Quem é que estava vivendo essa experiência? Era a minha consciência. Aí quando agora a minha consciência voltou, né? Foi ontem que eu tive esse sonho lúcido. Quando ela voltou para agora para aqui para o meu corpo, né? Para a encarnação que eu estou aqui, eu estou tentando usar o meu cérebro, o meu raciocínio para entender aonde é esse lugar, o que é que aconteceu ali, por que eu estava ali. Eu nem conheço esse lugar, entende? Então, são coisas que as pessoas falam que sonho é aquilo que você passou em um lugar e você guarda no cérebro, mas agora, eu não passei por esse lugar, como é que eu guardei no cérebro? Como é que eu vi que eu estava nesse lugar? Você entende, pessoal? Você entende que as pessoas é porque ela começa a querer interpretar. É isso que aconteceu com Freud. Ele estava interpretando a experiência da consciência das pessoas, que estava no mundo espiritual. E ele aí trouxe significado para essa experiência da consciência da pessoa, né? Que ele falou que era um inconsciente trazendo coisas do inconsciente. Você entende o ponto? Então, ele fala: o amor é a luz, serão a vela do barco. Então, é a vela do barco que vai guiar, que estarão sempre recebendo o sopro do vento divino. Então, o amor é a luz, né, que vai guiar, e vai ser o guia, e vai ser aquela vela. Mas se você botar só a vela, se não tiver o sopro, o Espírito de Deus, né? O sopro é o Espírito. Se não tiver o sopro, que o vento divino que vai guiar a bússola para guiar nesse oceano, você está perdido. Você já viu? Você fica à deriva. Você já viu o cara que fica no barquinho e não tiver vento para guiar ele? Ele fica à deriva ali, ó. Entende? O barco fica só rodeando no mesmo lugar. Então, ele precisa do sopro do Espírito para guiar nessa jornada espiritual. Entende, pessoal? Isso é tudo metáfora para a jornada que a sua consciência está fazendo espiritualmente. Tanto aqui nessa realidade, como na realidade espiritual. Estamos simultaneamente fazendo essa jornada espiritual. Entende? Aí ele fala: no entanto, muitos preferem, por diferente razão de segurança, né, navegar ao lago da vida costeira, às praias, sem nunca se aprofundar nas águas do azul escuro. Então, é o que ele fala aqui, pessoal. É uma metáfora, mas que a gente vai entender o quê? Tem pessoas que, por medo, né? Insegurança, preferem ficar o quê? Navegando a sua vida nas costas da praia. Então ele fica com o barquinho sempre arrodeando ali.
Ele não vai para lá para profundeza para descobrir o que é que tem lá. Ele não vai. Então, é o quê? É uma metáfora para a nossa consciência. Ele não permite como é que se diz? A jornada espiritual dele. Ele sente medo, então, o que é que essas pessoas ficam ali? Ficam ali na praia, rodeando. Fica na praia. É que essas pessoas estão reencarnando aqui. Elas ficam tão apegadas às coisas aqui que ela tem um leque tão grande, ela não vai expandir. A consciência dela pode expandir para conhecer muitas coisas, mas ela só fica ali, ó, porque tem medo, porque, sabe, bate a insegurança, como ele fala, entende? De não querer ir atrás do desconhecido, ainda mais num barquinho. Então, isso requer o quê? Uma confiança nesse guia, que é o sopro que vai guiar sua vela, que vai guiar você. Entende, pessoal? Entende o que é a jornada? Então, eles dizem que essa pessoa que fica na costeira da praia, sem nunca se aprofundar, é que ela não avança espiritualmente. Ela não segue o caminho da jornada espiritual. Então, ela vai ficar aqui reencarnando porque ela não descobre o propósito de vida dela. Então, ela fica aqui e aí fica até perdido. Onde eu estou? Estou parando no mesmo lugar. Vai no barco, eu estou parando. Entende? É uma metáfora para falar isso da consciência, né? Aí ele fala, o que é que ele fala mais? Mas por ignorância, né? Ignora que há algo mais além na vida do que a corrida diária na apropriação de bens. Então, ele não descobre porque ele não entra nessa jornada espiritual, né? Ele não descobre que existe algo, né, por causa da ignorância, do medo dele. Entende? Isso para você de caminhar nessa jornada espiritual, né? Que ele fala a sua consciência, né? Que ele fala que existe algo mais além dessa vida do que a corrida diária, diária na apropriação de bens, que é o que a gente faz aqui, pessoal. Tá correndo só atrás de coisas materiais, de trabalho, disso, mas a vida é só isso. Aí você, quando vai percebendo que o seu corpo aqui vai findando, aí você pensa que só esse corpo, aí, ai meu Deus, eu vou morrer, começa a entrar em pânico, ai, para onde eu vou? Aonde é agora a minha jornada? Será que eu vou morrer? Não vou esquecer? Entende? Tem pessoas que ficam nessa incerteza, porque ela não procura se aprofundar nessa jornada espiritual, para descobrir algo mais além, mais profundo nesse oceano. Entende? Da vida, tanto a vida aqui física como a vida espiritual. Ela não se lança e ela precisa primeiro se lançar no para dentro, né? Para conhecer ela, que quando conhecer ela, aí ela vai se lançar, ela vai abrir um leque. Entende? Então, ele fica nessa vida diária. Ele fala com as pessoas, né? Aí fala, o que irá acontecer quando formos abruptamente envolvidos no infuito? O que irá acontecer depois que... Vai acontecer o quê? É a morte, o qual vai trazer a compreensão disso. Para onde eu estou indo? Aonde essa minha consciência vai? Entende, pessoal? Isso são tudo respostas que a sua essência tem aí na sua essência. Ela sabe. Mas porque você está tão afastado, você está no ego, está tão afastado dessa essência que você esqueceu dessas coisas. Você precisa voltar para ser dirigido por esse sopro de Deus, né? Dirigir essa vela. Entende? Aí ele fala, quando ficamos doentes ou morre,
O que poderá ser quando o momento, caso escolhemos navegar, costeando a vida sem irmos para o profundo de nós mesmos? O que irá acontecer? Então, isso vai acontecer quando você vai indo para a morte, né? Percebendo quando você fica doente ou vai morrer, o que poderá ser e a qualquer momento, caso escolhamos navegar costeiramente, se irmos para o profundo demais. O que é que vai acontecer se você não ir para o profundo de você mesmo para se conhecer? O que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ter que voltar de novo para você cumprir o plano, a missão que está nessa sua essência. E quanto mais você fica longe, você vai se esquecendo. Foi igual a mulher que teve aqui, ela disse, quanto mais você vai reencarnando aqui nessa terra, você vai se esquecendo da sua missão. Então é bom você ficar atento logo à espiritualidade dar o sinal, você ir atrás dessa espiritualidade, dessa intuição, entende? Procurar desenvolver a conexão para você descobrir verdadeiramente o que a sua essência quer que você faça aqui nessa realidade. Entende? Você vai descobrir a sua missão. Entende? Então, você tem que fazer. Ele diz: se você não escolher navegar costa a vida sem irmos para o profundo, né, de nós mesmos, vamos nos sentir desorientados, perdidos, sem recursos mentais e espirituais, os quais nos ajudarão a lidar com as fases difíceis da vida. Então, se você não escolher entrar nessa jornada espiritual, pessoal, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ficar desorientado e perdido. É igual muitas pessoas estão aí desorientadas e perdidas, porque ainda não despertou, ainda não entrou em conexão para descobrir a sua missão de vida aqui. E a sua missão de vida, pessoal, está nessa sua essência. Entende? É por isso que eu falei para a irmã. Aí a irmã disse assim, ó, irmão, tem um monte de essas que lançam carta, que querem adivinhar o seu futuro, que querem não sei o quê. Eu digo, não vá para essas pessoas, não vá. Isso são pessoas que estão sendo usadas por espírito de baixa vibração, o qual vai até poder enganar você e vai afastar você mais da sua missão de vida. Entende? Porque a sua missão de vida, só você tem a chave. Só você tem a chave de entrar e descobrir. Você tem que trabalhar essa espiritualidade. Mas as pessoas estão tão acostumadas a não querer fazer isso, pessoal, que aí deixa para uma pessoa, um médium, né, uma vidente vai chegar, oi, me diga qual é o meu futuro, o que é que... será que eu caso com fulano de... Entende, pessoal? Não é assim. Você tem que... É você próprio que tem que cavar. Você tem que se lançar nessa jornada espiritual para descobrir o que é que tem na sua essência. Qual é o seu propósito de vida? Você tem a chave. Ninguém tem mais, porque essas pessoas vão pensar, vai querer lá, ela não vai conseguir a chave do que verdadeiramente tem, porque foi Deus que colocou lá só para você. É individual. Entende? Quando essas pessoas aí vai o quê? Vai um espírito lá, começa a usar aquela média, começa a falar, você é assim, você tem que fazer assim, aí você vai e se arromba, como tem muitas pessoas se arrombando. É por isso que muitas pessoas estão confundindo a espiritualidade que eu estou falando aqui com essa espiritualidade aí, pessoal. Dessa espiritualidade dessa baixa vibração. Que até tem no espiritismo, tem vários grupos aí, né? E dizendo que é espiritualidade, que está trabalhando espiritualidade. Não, não é assim. A espiritualidade
é você entrar nessa jornada. A sua consciência é que tem que descobrir. Você tem que descobrir por você mesmo. Ninguém pode querer ir adivinhar você. Entende? Então, essa pessoa fica o quê? Ele diz que fica o quê? Quando não procura entrar nesse caminho de jornada espiritual. Ele fica desorientado, perdido, né? Sem recursos mentais espirituais. Então, os recursos mentais espirituais é o quê? É a oração, é a meditação, sabe? São recursos que vai ajudar a gente a encontrar essa jornada espiritual, esse sentido de vida que a nossa consciência veio fazer aqui nessa era. Entende? E aí, quando ela descobrir, ela vai iniciar um caminho, uma jornada espiritual para lugares mais altos. Enquanto você não descobrir, você fica aqui, ó, desorientado, perdido, sem recursos mentais. Então, você não usa os recursos mentais e espirituais, né? Os quais nos ajudam a lidar com a fase difícil da vida. Então, esses recursos mentais, oração, meditação, essa busca para o nosso Deus interior, vai nos ajudar nos momentos difíceis, pessoal. Se você não se conectar com a sua espiritualidade, com o seu Deus interior, quando vir um momento difícil, você vai cair. Você vai querer sair daqui, você vai até pensar em querer sair da encarnação, você vai querer perder o corpo, porque você não morre. Se você não sabe, eu tenho um vídeo gravado aqui falando o que é a morte. A morte é uma ilusão da consciência. Quando a gente está aqui, a morte não existe, pessoal. Entende? Você não morre, porque você verdadeiramente é a consciência. E a consciência não morre. Entende? Você só deixa esse corpo físico. Entende? Mas você vai para o mundo espiritual, vai ter um corpo lá espiritual. E vai continuar a jornada espiritual. Jornada espiritual não para. Entende? Então, é isso que as pessoas têm que entender. Eu estou aqui, como é que se diz, mastigando isso, porque eu sei que tem pessoas que não entendem isso aí, são novas aqui no meu canal, né? Precisa assistir alguns vídeos lá passados, mas eu estou dando aqui esse resumido, né? Resumo resumido. Entende? Para que você entenda. Entende? A morte não existe. É uma ilusão aqui dessa realidade que a gente está vivendo. Principalmente quando você não desperta, por isso que você fica um medo danado da morte, porque você pensa que não vai existir mais. Você pensa que, agora acabou, meu Deus, acabou tudo, entende? Mas não é verdade, você vai existir. Entende? Você, às vezes, já reencarnou aqui, já teve vários corpos e não sabe, porque toda vez que você vê como criança. Então, você já esqueceu da vida da outro personagem que você teve. Você esqueceu. Quem esqueceu? A sua consciência. Houve um apagão, o que os espiritualistas falam, é o véu do esquecimento. Então, é o véu que foi colocado para você esquecer a vida que você teve em outros tempos, né? Então, você pensa que essa vida agora é a única vida que você tem. A sua consciência pensa isso. Uma pessoa que não está desperta, é isso que ela pensa. Entende? Por isso o medo danado de perder o corpinho aqui, é um medo danado, foi porque esconderam isso dentro da gente. Esconderam essas informações. Para que a gente não evoluísse espiritualmente. Entende? E o quê? Aí a gente fica desorientado. Entende? Então, se a gente não se conectar, a gente não vai ter ajuda, né? A gente precisa usar os recursos mentais
que são nossa meditação, oração, sabe, pensamento positivo, trabalhar nossas energias, né? Nossos recursos mentais e espirituais. A gente tem que usar os nossos dons também espirituais para nos ajudar nessa jornada. Para o quê? Lidar com as fases e a situação difícil da vida. Entende? Aí o que é que ele fala mais? Assim, a jornada espiritual nos fornece recursos para lidarmos com a diversidade e nos auxiliar a entender o porquê do nosso desafio e como superá-lo. Então, quando a gente vai se conectando, pessoal, entramos nessa jornada espiritual de intimidade com esse Deus interior, porque a jornada espiritual é isso, é você entrar nessa intimidade com o seu Deus interior, com sua essência, que aí vai o quê? Vai fornecer recurso para você lidar com a diversidade que a sua consciência está vivendo aqui. E vai nos auxiliar no quê? A entender os porquê. Então, surge os porquê, pessoal. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Entende? Eu lembro que a irmã, no começo, quando assistia meus vídeos, que, nossa, a irmã vinha com a enxurrada de perguntas, o porquê isso, o porquê aquilo, o porquê aquilo outro. Mas, de acordo com ela foi passando o tempo, foi se conectando com a espiritualidade dela, né? A própria guia dela, a própria espiritualidade respondeu as perguntas que ela tinha, né? Os porquê dela. Então, vai ser respondido esses porquê do nosso desafio e como superar. Por que a gente está aqui, pessoal? Para onde a gente vai? O que é que eu vim fazer aqui mesmo? Por que eu estou até agora vivo? Muitas pessoas já morreram e eu estou aqui ainda. O que é que tem a ver? Entende? Então, essa conexão, você entrar nessa jornada espiritual, vai ajudar a você responder esses porquês, né? E ele fala, é claro que cada viagem é única. Então, pessoal, a sua viagem eu não tenho que fazer por você. É só você. É por isso que eu digo, você não pode ir atrás dessas pessoas. Ah, eu vou ler sua mão, eu vou ler sua carta, eu vou ler o seu futuro, eu vou ler o quê? Não, pessoal. Isso tem espírito aí de baixa vibração no meio. Porque até os seres evoluídos, ele não vai fazer isso. Ele não se intromete na nossa decisão. Ele vai esperar você se conectar e ir a fundo para buscar a sua espiritualidade. Porque é você que tem que descobrir. Você entrou aqui, você que tem que descobrir, você que tem que entrar nessa conexão. Entende? É única. Então, é claro que cada viagem é única. Então, essa viagem da jornada espiritual é única. Não existe determinado fator que toda viagem espiritual tem em comum. Ele fala, né? Existe, então, é única, mas existe aquilo que todos têm que fazer quando está nessa jornada, né? Ele fala, nossa jornada espiritual mostra estrutura similar. Então, temos uma estrutura similar, que é o quê? Exige confiança. Então, você tem que ter confiança para preservarmos a liberdade interior, para seguirmos em frente na nossa jornada mais íntima da nossa alma, para descobrir nosso poder sobre nós mesmos. Então, uma coisa em comum nessa que ele fala, nessa estrutura similar da jornada espiritual, é que vai exigir a confiança nesse Deus interior, né? Para preservar a liberdade, para seguir em frente na jornada mais íntima da nossa alma, para descobrir nossos poderes sobre nós mesmos. Então, você vai ter que descobrir os seus dons, seus poderes, sua mediunidade, suas coisas,
através dessa caminhada, dessa jornada. Mas vai exigir o quê? Confiança nesse Deus interior, nessa intuição. Eu gravei um vídeo aqui falando o que é intuição, entende? Então você vai ter que ter esse guia, você vai exigir confiança sua, né? Para que você caminhe nessa jornada espiritual, que aí você vai descobrindo poderes sobre você mesmo, né? Como é que se diz? Vai seguir em frente a sua jornada mais íntima da alma. Então, é uma jornada da sua alma para você descobrir a sua essência, entende, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala assim, a chamada da aventura é uma resposta da nossa atitude de amor que pode vir na forma de uma mensagem, sonho ou de uma forma experiência estranha. Que é o que, pessoal? Experiência estranha. Ele está dizendo que é o que? É, às vezes você tem projeção astral, tem sonho lúcido, às vezes e vai trazer mensagem lá, seres vai mostrar você o caminho, entende? Do que você tem que seguir. Mas é o que? É chamada para uma aventura de resposta da nossa atitude de amor. Então, é aonde a gente vai seguir nesse amor, entende? O qual ele vai poder, através desse amor, dessa conexão, desse amor com esse Deus, vai trazer mensagem, sonho e forma de experiências estranhas. Aí ele fala, às vezes, quase sempre, inicialmente recusamos a chamada. Então, às vezes as pessoas recusam essa chamada por causa do quê, pessoal? O medo do desconhecido. O que é que está acontecendo? Entende? Nossa, pessoal, a primeira vez que eu saí do corpo, né? Que eu vi meu corpo todo luminoso e ele era tipo aquela neblina. Você já viu a neblina? Transparente assim, aquela neblina. Era o meu corpo espiritual. Quando a minha consciência saiu, ela saiu lúcida. Porque eu queria ir no banheiro, né? A minha consciência levantou com o meu corpo espiritual. Mas o meu corpo estava lá, estava dormindo na cama. Eu já contei esse relato aqui. Já tem vídeo que eu contei esse relato. Eu levantei. Quando eu levantei, eu senti que eu estava mais leve, né, pessoal? Nossa, pessoal, o nosso corpo espiritual é leve. Eu senti que eu estava mais leve. Mas quando eu vi assim, eu olhei assim para a mão, para o meu pé assim. Eu digo, nossa, o que é isso? Eu estou morto. Na hora eu olhei para trás assim, e vi o meu pé lá, o pé do corpo físico. Eu tomei um susto porque eu pensei que eu estava morto. Eu digo, pronto, morri. Entende? Então aí quando eu tomei o susto, eu voltei pro corpo, né? A minha consciência, meu espírito, aí e o coração veio na boca. Sabe? Porque eu pensei que eu estava morto. Eu não tinha conhecimento sobre essa saída do corpo, entende? Eu não tinha. Mas às vezes dá medo a gente, dá medo dessas coisas, né? Então ele fala, às vezes a gente recusamos a chamada, ou resistimos ao convite. Então, por isso que a Bíblia fala lá, Cristo está à porta batendo para ter um relacionamento com você. Ele está dando um convite. Muitas pessoas que estão aí em grupo religioso, elas não estão conectadas ainda. Elas ainda não estão nessa jornada espiritual. Entende? Ela está no grupo religioso, mas ela pensa que já está na jornada espiritual e não está. Tem muitas pessoas que ainda não estão nessa jornada, por mais que ela esteja em um grupo religioso aí.
Porque esse jornada espiritual é dentro, pessoal. É um relacionamento entre você e seu Deus interior. Entende? É uma conexão com seu Deus. Entende? Então, e aí o quê? Mas ela está nesses grupos religiosos, mas a espiritualidade, Jesus está lá, ó, batendo na porta dela, mas ela está resistindo, né? O convite. Aí ele fala, porque sabemos que há no fundo de nossos corações que uma jornada espiritual significa enfrentar o maior de todos os medos dos desconhecidos. Então, a gente vai enfrentar esse medo do desconhecido. Né? O medo do desconhecido espiritual, pessoal. A gente, quando está aqui, aí a gente tem medo lá do desconhecido espiritual. Entende? Aí, às vezes, a gente recusamos entrar nessa jornada. Por causa do quê? Ele fala de enfrentar o maior de todos os medos. O medo do desconhecido. Né? Toda a gente tem medo do desconhecido, pessoal. É normal. Mas a gente tem que enfrentar esse medo. Confiar na conexão com essa bússola que em Deus que vai guiar por esse caminho. Entendeu? Entendeu, pessoal? Ele fala assim, às vezes recusamos porque não queremos mudar. Então, muitas pessoas às vezes não querem mudar, quer continuar nesse ego, ela não quer entrar nessa jornada espiritual. Isso para ela não, isso é muito louco. Não, não quero, mas ela é um espírito, ela é uma consciência, ela tem que seguir a jornada dela. E quanto mais ela fica longe, ela vai ficando desorientada. Ela vai ficando, como ele falou lá, vai ficando sem recursos mentais, ela não vai buscar orar, meditar. Então ela vai ficando longe da essência dela. E ela vai ficando desorientada. Entende? Então, quanto mais às vezes recusamos, né? Porque não queremos mudar. Então, a pessoa não quer mudar. Ela precisa. Quando você entra nessa jornada espiritual, vai haver mudança, pessoal. Não existe. Não existe. Se você é assim, se você andava de uma forma, você vai mudar. É o quê? Faz parte do despertar espiritual. Entende? Não tem como você não mudar quando você entra nessa jornada espiritual. Então, as pessoas às vezes não querem mudar, né? Ele fala, uma das formas comuns que as pessoas expressam é a negação. Então, a pessoa fica negando tudo que existe aí do espiritual. Ela, não, isso não existe, não, isso é coisa da cabeça, isso entende? Então vem aquela negação, porque ela tem medo desse desconhecido, ela tem medo de entrar nessa jornada espiritual. Ela tem medo de entregar verdadeiramente o caminho ao Senhor, deixar que o Espírito Santo, né, o Deus interior dela dirija ela. Ela tem medo disso. Entende? Aí ela entra o quê? Na negação. Ela entra a dizer que vai ficar negando que não. Isso não existe, isso é coisa da cabeça, isso é coisa... Entende? Porque ela tem medo de entrar nesse desconhecido, nessa jornada espiritual, que é um caminho desconhecido. Entende? Aí ele fala, negando tudo o que é difícil em nossas vidas. Então ele diz, não, nega tudo, entende? Ele nega tudo. Mas lá dentro do íntimo dele, a consciência está falando com ele, que ele tem que entrar no caminho. Então, as pessoas que ouviram meu vídeo aqui, pessoal, por isso que ela incomoda. Teve muitas que assistiram uma vez e incomodou. Nossa, o que é isso que ele está falando? Sabe? Parou de assistir meus vídeos, mas depois ela voltou porque algo lá entrou na consciência dela. As perguntas que eu coloco aqui, as coisas, começou o processo
como é que se diz, do estudo da consciência dela. Porque eu já tenho um vídeo gravado aqui, pessoal, eu falo que quem estuda é a nossa consciência. Tem aí um vídeo aqui eu falando sobre isso, que é o estudo quando isso acontece, a gente entra naquele estudo, começa a pensar, nossa, o que ele falou ali, aquilo. Então, a sua consciência está estudando. Não necessariamente você está estudando quando eu estou aqui falando. Pode estar, a sua consciência pode estar entrando em reflexão. Então, o estudo da consciência é quando você entra em reflexão. Você começa a refletir, nossa, o que ele falou ali. Então, sua consciência começou a entrar no estudo espiritual. Então, estudo espiritual é isso. Eu tenho aí um vídeo explicando aí no YouTube aqui o que é o estudo espiritual da consciência. Entende? Porque quem estuda é a nossa. Então, quando você entra nessa reflexão, vai começar o processo para que você desperte. E é por isso que a Matrix não quer que aconteça isso. Entende? Ela não quer que você reflita. Ela começa a botar um bocado de coisa na frente, começa a você se envolver com um bocado de coisa, começa para você esquecer aquilo. Mas só quem ouviu meu vídeo aqui, a semente foi plantada. Ela pode ir lá, mas quando ela parar assim para pensar, a semente vai vir ali. Vai vir a reflexão. Entende? Então, para que você diz, aí quando você despertar, pronto, aí você entrou na jornada espiritual, você entrou no despertar da consciência. Você vai reparar coisas que você não reparava antes. Você vai ter uma visão que você não tinha antes. Entende? Você vai ter. É a mesma coisa quando você lê a Bíblia, você vai ter uma visão. Se você era orientado pelos pastores a ler a Bíblia de uma forma, você vai, quando despertar, vai ter outra visão da Bíblia. Você vai ter uma visão da espiritualidade. Por quê? Essa conexão vai lhe dar entendimento para você entender as coisas espirituais. Porque só entende as coisas espirituais quem é espirituais. É o que o apóstolo Paulo fala lá. Só pode entender a Bíblia quem é espiritual, pessoal. É por isso que há confusão aí nesse meio religioso, por causa disso. Porque tem pessoas que não estão conectadas, ela não é espiritual ainda e quer interpretar a Bíblia pelo ego dela, pelo raciocínio dela. Aí é uma confusão, uma confusão grande aí nesse meio. Mas precisa se conectar. Então, você vai perceber isso, né? Aí ele fala, por isso precisamos ir além de nós mesmos. Então, precisamos ir além do nosso ego. Você vai para uma conexão tão profunda, né? Para lidar com a nossa, ele fala, para lidar com a nossa área inexplorada do nosso oceano interior. Então você vai entrar naquele oceano, né? Vai deixar esse guia guiar você, esse vento que vai soprar a sua vela nesse oceano. Você vai entrando nesse mundo interior espiritual, você vai profundo. Então você vai descobrir coisa. Aí ele fala, sem resistirmos e embarcarmos em nossa jornada espiritual. Então você tem que pegar aquele barquinho lá, né? Que tem uma vela, que é a luz, o amor, né? A luz do amor, que vai ser soprado pelo vento do divino. Então, do Espírito de Deus. Então você vai ter que entrar nesse barco. Então, entrar na jornada é isso. Aí você despertou, você entra na jornada espiritual, né? Entra nesse barquinho e deixa ele guiar. Foi por isso que eu falei para a irmã, confie na sua intuição, irmã, confie no seu Deus interior. Ele está guiando você. Não tenha medo.
Mas é normal, ela estava no começo ainda, estava com medo, isso aí. Deixe ele guiar. Entende? É para você se estar conectado. Aí ele fala, nos encontramos em um lugar desconfortável. Se a gente não entra nessa conexão, nos encontramos num lugar desconfortável e escuridão, né? Se a gente está desorientado, mas se a gente tem um guia, a gente tem segurança, a gente não tem medo. Por mais que esteja escuro, o mar lá revolto, você está caminhando. Não, tá tudo certo. Tá, Deus, eu estou aqui, Jesus está no barco comigo. Entende? Foi o que aconteceu com Pedro lá, ele teve medo. O barco ia afundar, ele ia afundar. Entende? E com essa conexão vai lhe dar confiança. Aí ele fala, por isso muitas pessoas desistem da busca espiritual. Porque, às vezes, a motivação inicial dessas pessoas era para ganhar algo ou algum status. Entende, pessoal? Então, às vezes as pessoas vão para essas coisas espirituais, né? Porque tem gente prometendo... a motivação dela está em ganhar algo daqui, em ficar rico, em ter bens, em você vai ter isso, você vai ter aquilo. Então ela vai, e aí essas pessoas vão nesse engano, mas quando ela descobre verdadeiramente o que é uma jornada espiritual da consciência dela, ela, não, ela vai ver que vai ter que largar um bocado de coisa, ela vai mudar, ela não vai querer, ela vai sentir medo também quando ela ir entrando para descobrir, não, isso aí eu não quero isso não é isso que eu estava... Por quê? A motivação dela inicial, dessas pessoas, era ganhar algo ou algum status. Então, era mostrar que era para querer ter uma vida aqui de regalia, pessoal. É o que muitos grupos religiosos estão fazendo. O que é que eles prometem aí? Olha aí, olha a pregação deles. O que é que eles prometem aí para essas pessoas? Mas quando essas pessoas, Jesus está lá batendo na porta, quer um compromisso com ela, elas não querem. Elas querem ali a coisa, eu quero me dar de bem, eu quero ter aqui material, ou se ela está com a doença, eu quero ser curado disso aqui. Eu não quero intimidade aí, não. Pastor, faça oração para eu ficar assim, para eu ter logo um trabalho bom aí, um dinheiro. Ela quer isso. E é o que essas pessoas, esses caras estão aproveitando, o que estão no ego, estão prometendo para essas pessoas. Mas essas pessoas não estão entrando na jornada espiritual. Entende? Entende agora, pessoal? Entende? É o que ele está falando aqui. A motivação dessas pessoas é isso. Por isso que ele fala, por isso essas pessoas desistem de buscar espiritualmente. Quando ela descobre verdadeiramente que tem que se aprofundar essa espiritualidade, entende que vai mudar todo ser ela, ela começa a cair fora. Não é isso que eu quero, não. Porque a motivação dela estava a querer ganhar algo ou em algum status, ou se dar bem, ter um status, se aparecer. Entende? É isso que acontece. E está acontecendo com muitas pessoas de muitos grupos religiosos. Não só católico, não só evangélico, também como os espiritualistas entraram nessa onda também, de que prometer coisas para as pessoas, para entrar no despertar espiritual, prometendo coisas aqui terrenas. E muitas pessoas estão entrando nisso, mas depois sai, pessoal. Depois desiste. Porque a motivação dele estava em outra coisa. Entende? É o que ele fala aqui. Aí ele fala, por isso a jornada espiritual não é sobre ter
alguma coisa. Não é. É muito mais sobre ser e realizar um anseio da alma. Então, essa jornada espiritual não é você sobre ter, se você vai ter alguma coisa ou não, ou muito mais sobre, ele fala, é sobre ser. Então, você tem que viver uma conexão e realizar um anseio da alma. Agora, quando você entrar nessa jornada e começar andar nesse ser, nessa vibração, nessa intimidade, você pode começar aqui nessa realidade a ter alguns benefícios. Porque essa espiritualidade vai ajudar você. Mas é isso que as pessoas não querem. As pessoas querem o benefício, ela quer as coisas. É por isso que ela vai para esses grupos, porque são prometidos também isso no grupo, mas ela não quer o compromisso de ter essa jornada espiritual, desse relacionamento com esse Deus interior. Ela não quer, porque ela não quer mudar a maneira que ela está vivendo. Ela quer as coisas que espiritualmente está prometendo. Entende, pessoal? É isso que está acontecendo. Agora, é isso que está acontecendo ou não está nos grupos religiosos? Entende? Entende agora o que é a jornada espiritual, pessoal? Aí ele fala assim: a jornada espiritual são experiência única de ressignificação. Então, é uma experiência única sua. Ninguém pode se intrometer. Que é única de ressignificação que transforma a nossa vida. Então, não existe. Essa jornada vai levar a sua vida para uma transformação. Então, essas pessoas que estão no grupo religioso não querem mudar, não querem e querem ter o benefício ali. Ela não quer mudar, ela só quer. Aí, pastor, faça oração. E essas pessoas está sendo aproveitado por essas pessoas aí. Tanto pastores como espiritualistas estão fazendo isso. Vem aqui que você vai se conectar com a sua espiritualidade, vai ter uma imersão espiritual, você vai se conectar com seu, aí vai lá, aí paga, né? É caro, né? Paga lá para entrar para não sei o quê. Você paga, aí chega lá, tá não sei o quê. Aí quando vê que vai ser um compromisso com essa conexão, as pessoas caem fora. Não, não é isso que eu estava procurando. Eu estou querendo o benefício aí que você falou aí, que vai. Vou trazer mais felicidade, mais alegria, mais isso, mais dinheiro, né? Prosperidade. Eu quero isso. Entende? É o que está acontecendo, pessoal. Tanto no meio espiritualista como no meio aí evangélico. Olha aí se não é isso. Entende? Aí ele fala, transformar a vida e a nossa capacidade de olhar para dentro de nós. Então, a jornada espiritual é isso. É você ter essa experiência única que vai ressignificar, vai transformar a sua vida e você vai ter uma capacidade de olhar para dentro de você mesmo, né? Ele fala, por isso a espiritualidade é importante nesse processo de experimentar essa vida. Se não viver tais experiências, é negar a nossa própria existência. Então, pessoal, porque você está negando a sua existência, é essa sua essência aí da consciência. Se você não procura ter uma intimidade com essa sua essência, você está negando a sua própria existência. Entende? Isso é muito grave, pessoal. Então, por isso que as pessoas estão batendo cabeça. Então, ele fala, por isso é importante a espiritualidade. Então, você quer saber o que é a espiritualidade? Eu tenho um vídeo aqui gravado aqui no YouTube falando o que é espiritualidade. Eu falo o que é espiritualidade e o que é religião.
Tem aí a diferença. Entende? Ele fala, é importante para o processo de expressar essa vida, essa verdadeira vida que está aí dentro de você. Então, a espiritualidade vai ajudar você a expressar essa vida que está dentro de você nessa realidade. Entende agora? Entende agora o que é a jornada espiritual, pessoal? Aí ele fala, se você não permitir não viver tais experiências, e você vai negar a nossa própria existência. Então, a gente vai estar negando esse relacionamento com a nossa própria existência. E você está fora da espiritualidade. Quando você faz isso, você está fora. Você está desorientado, você está sem conexão. Aí você mesmo fala, não, mas eu frequento a igreja há tanto tempo, eu vou para a igreja todo domingo. Não, isso não está falando disso. Você está indo para o seu grupo aí, mas está falando de uma conexão interior do seu ser. Entende? Esse está falando disso. Essa jornada espiritual é isso. É aonde a sua consciência vai entrar nessa jornada para descobrir esse teu ser, essa tua existência. Não está falando de você ir para um grupo religioso aí. Não, eu sou evangélico já há 30 anos, eu estou nessa jornada, nesse caminho espiritual. Quem disse isso a você? Isso é os pastores que estão falando para você, dizendo a você que você está na jornada espiritual. Mas verdadeiramente, será que você está mesmo? Essa é uma pergunta que eu coloco para a sua consciência meditar, pessoal. Entende? Aí a pergunta lá que eu coloquei, por que precisamos entender essa nossa missão? Por que precisamos entender? Porque, pessoal, como é que se diz? Se a gente não entender isso, a gente não viver isso, a gente vai estar negando a nossa própria existência. Porque é uma experiência de ressignificação, de transformação de vida. E essa é a nossa missão. Entende? Por isso que eu coloquei a pergunta lá. Por que precisamos entender a nossa missão? Essa jornada espiritual como a nossa missão. Porque essa é a nossa missão, em descobrir o que verdadeiramente está na nossa essência para a gente colocar aqui nessa realidade. Entende? Agora, será que a Bíblia fala sobre essa jornada espiritual, pessoal? Será? Vamos ler aqui, Romanos 8, versículo 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, pessoal, o que vai denotar que você está na jornada espiritual é um filho de Deus, que você está no caminho que Cristo falou que ele é o caminho lá. O que vai denotar é quando você é guiado. Quem é que vai ser guiado pelo Espírito de Deus? A sua consciência. Entende? A sua consciência vai estar sendo guiado nessa jornada espiritual. E isso vai denotar que você é guiado pelo Espírito de Deus e é filho de Deus. Está nesse caminho, nessa jornada espiritual. Entende? É isso que vai denotar que você está no caminho, na jornada espiritual, pessoal. Entende? Não é agora porque os católicos, os evangélicos tomaram a Bíblia como sendo dele, né? Ele pensa que quando ele fala esse versículo aqui, ó, eu estou com o Espírito Santo, eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo.
Entende? Como? Como assim? É quando você vai para a igreja, você primeiro precisa entender o que é o caminho, né? Aí ele diz aqui em Salmo 119, 105: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, essa a palavra vai ser como lâmpada para você. Para quê? Iluminar os meus passos. Passo de quem? O passo da sua consciência. E luz que vai clarear o meu caminho. Então, que caminho é esse? Que caminho é esse? É um caminho físico? É um caminho físico? Mas se está falando que é uma jornada espiritual. E espiritual tem a ver com espírito. É coisa que você não vê. Entende, pessoal? Vocês não fazem essas mas eu preciso colocar isso aqui para fazer vocês pensarem. Entende? Porque vocês foi colocado aí que o caminho é lá onde é a igreja. Por isso que eu ouvi o pastor falando, é o caminho da você que está fora da igreja, você não está no caminho. Entende? Por isso que eu ouço aí essas pregações aí. Porque ele não sabe o que é o caminho. Aqui qual é o caminho? O que Jesus falou, né? É... como é que se diz? Mateus, João, né? João 14 aqui. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, quando fala esse caminho aqui, pessoal, os evangélicos e até os católicos, né? Ele diz que é o caminho lá da igreja. Esse aqui não é um caminho físico. Não é um caminho físico. Não é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então ninguém. Isso não é o caminho físico. Entende? Os grupos lá religiosos aí, ele tem a interpretação errada desse versículo, né? Porque ele não entende que o caminho aqui é o caminho espiritual, é uma jornada espiritual da sua consciência. Então Cristo está mostrando o caminho, que ele é o caminho para a sua consciência, para a sua consciência se encontrar com esse Pai. Quem é esse Pai? Quem é? É o Deus que Cristo estava tendo comunhão. Não é isso? Que a gente não conhece, né? Precisamos conhecer, ter relacionamento com esse Deus. Entende? Aí ele fala, Mateus 7, versículo 13 e 14. Entre pela porta estreita, pois a larga é a porta e ampla é o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela. 14. Como é estreita a porta e apertada o caminho que leva à vida. São poucos as que encontram. Entende, pessoal? Ele está falando o quê? O caminho do ego, né? O caminho que as pessoas do ego seguiam aí, ele vai estar na perdição do ego dele. Por quê? Por que perdição? Ele vai estar longe do propósito, do plano que está na alma dele. Entende? Ele vai. A consciência dele está sendo enganada, ele está entrando por esse caminho. Entende? Mas ele fala: como é estreita a porta, aonde está essa porta? Quem é essa porta, pessoal? Você entende que é coisas espirituais, pessoal? Você entende que o caminho não é físico? O caminho é para sua consciência? Então, estreita é a porta e apertada é o caminho que leva à vida. Então, esse caminho que leva à vida é aonde? Essa porta é aonde para entrar? Quem é que vai entrar nessa porta?
Você entende que ele está falando para a consciência? Que a sua consciência tem a chave de entrar nessa porta, mas essa porta é apertada, é o caminho que leva à vida. Então, você vai ter que tirar todas as coisas do ego para entrar nesse caminho espiritual, nessa jornada espiritual. Ele diz, são poucos os que encontram. Então, essa porta não está acessível aí para tudo. Essa porta não está acessível para tudo. É preciso encontrar primeiro a porta, né? Porque tem que saber aonde é essa porta para encontrar a porta para você entrar. Entende, pessoal? Entende que os evangélicos não entendem, fala esses versículos aqui. A porta, o caminho é aqui da igreja. Se você ficar no mundo aí, você está perdido e tal. Eu já vi versículo, pastor pregando esse versículo. É assim que eles falam. Entende? Porque não entende, não está sendo dirigido pela espiritualidade. Aí, o que é que a Bíblia fala? Mas Deuteronômio 5, versículo 32 e 33. Vamos ler aqui o que é que a Bíblia fala para a gente terminar com chave de ouro. De ouro? Terminar com a porta de ouro da jornada espiritual, entende? Então, Deuteronômio 5, 32 e 33. Ele fala, por isso tenha o cuidado de fazer tudo o que o Senhor, o seu Deus, ordenou a você. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Versículo 33. Ande sempre pelo caminho que o Senhor seu Deus, ordenou a vocês, para que tenha vida, tudo vá bem com você e seu dia se prolongue na terra do qual tomarão posse. Então, pessoal, você vê que até o povo israelita, no tempo lá de Moisés, né? Ele tinha uma ordenança, né? De Deus. Para o quê? Para não ir para a direita e nem para a esquerda. Se ele não vai nem para a direita e nem para a esquerda, aonde é que ele é o caminho que ele tem que andar? O caminho do meio, né? Você sabe que eu tenho um vídeo aqui gravado e foi um dos vídeos mais acessados também. Sabe? Muita visualização. O que é o caminho do meio? Eu tenho aí o vídeo falando sobre esse caminho do meio. Então, se você não vai nem para a direita, né? Você fica no caminho do meio, que é onde Deus falou aqui. Ande sempre pelo caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou a vocês. Para quê? Para que tenha vida, tudo vá bem com você e seu dia se prolongue na terra no qual tomarão posse. Então, ele tinha a orientação de andar nesse caminho, dele fazer essa jornada espiritual dele nesse caminho do meio. Entende? Aonde ele tinha a orientação ali de Deus. Então, já desde lá do israelita, ele tinha essa orientação. E você quer saber o que é o caminho do meio? Tem aí meu vídeo. Assista aí, porque senão o vídeo aqui vai ficar longo se eu explicar sobre isso. Entende? Então, ele mandou andar no caminho do meio, porque é o caminho da sua jornada espiritual que você vai ter. É o caminho do relacionamento com Deus. Foi por isso que quando os israelitas se desviaram desse caminho, ele usou Isaías para falar. Isaías fala para esse povo que ele me honra com lábios, cantam aí, traz oferenda para mim, mas o coração dele está longe de mim. Avisa ele aí que eu não quero isso. Eu não quero sacrifício, eu só quero intimidade com ele. Então, Deus está querendo intimidade com a sua consciência, com a sua verdadeira essência. Entende? Entende, pessoal? É isso que ele tinha as instruções, os israelitas lá, né, que foi ordenado por Deus.
Entende? Aí ele, o que é que a Bíblia fala mais? 1 Coríntios 14, 1. Ele fala: siga o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituosos, principalmente o dom de profecia. Então, pessoal, esse jornada espiritual é você seguir o caminho do amor. Foi o que o espiritualista aqui falou, que ele falou que como é que se diz? O amor é a luz. Então, esse amor é a luz e a vela do barco. Então, é onde você vai ter luz, você vai ter claridade, ele vai ser a luz e a vela do barco que vai guiar você por esse caminho. Então, o caminho, essa jornada espiritual, você tem que seguir o caminho do amor e buscar com dedicação os dons espirituais, o qual vai ajudar você nesse caminho. Entende? Principalmente o de profecia, principalmente o de entendimento da palavra de Deus, de passar esse entendimento. Eu agradeço muito que a espiritualidade tem me ajudado aqui nesse dom de profecia, né? Porque sem ele, sem esse guia, eu não consigo fazer isso. É muito difícil, pessoal, né? Tem uma batalha aí. Tem seres que não querem que vocês ouçam esses ensinamentos, que ouçam essas coisas, porque você pode despertar. Ele não quer que você desperte. Ele quer você ignorante aí. Principalmente aqueles que estão no grupo religioso. Ele coloca mais afinco de colocar coisa que isso é coisa do mal, entende? Ele coloca essa nuvem negra. Então, meus vídeos aqui, por isso que eu uso vários temas para tirar essa nuvem negra, porque eu tinha essa nuvem negra, pessoal, de não entender essas coisas espirituais. Eu tinha. Então, eu estou fazendo esse trabalho. Agora, será que os espíritos estão satisfeitos comigo aí? Eles estão com raiva aí de mim, né? Às vezes vai usar a pessoa até para querer atingir aqui. Mas é por isso que eu tenho que crescer espiritual, para eu ficar forte, para eu não cair. E é a mesma coisa que você tem que fazer, pessoal. Você tem que seguir o caminho do amor e busque com dedicação. Então, o que? Os dons espirituais, né? Que são a força mental, oração, meditação, os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, aquele de falar a essência da palavra de Deus, trazer o entendimento da essência. Entende? Que isso vai fazer com que clareie várias consciências, porque o monte de consciência que estão aí desorientadas, sem luz, sem esse amor, não está vibrando, estão desorientadas. Quantas aí tem? Tem algumas que já estão conectadas? Tem aí pessoas que já estão seguindo o caminho dela espiritual tranquilamente. Mas a maioria, pessoal, até de grupos religiosos estão à cega, não estão entendendo o que é essa jornada espiritual, não estão entendendo o que é a jornada da consciência dela, porque ela pensa que ela só tem essa vida, que acabou a vida aqui, não tem mais, entende? Então ela está cega ainda, precisa entender ainda essas coisas espirituais, entende? Graças a Deus, agradecer aí vocês pela visualização ontem do meu vídeo. Nossa, pessoal, então, tem pessoas novas, tem meus amigos aí, eu até conversei com ele pelos Instagram, né? Sobre o meu canal tal. Ele disse, não, eu vou ver, Samuel, tal. Eu vi aqui seu vídeo tal, é interessante tal. Teve até outro que escreveu aí no meu canal do YouTube, né? Eu respondi ele, agradeci a ele, né? Para ele continuar, né? Ele não sabia o que era
consciência, ele não sabia que era isso, né? E ele é de um grupo evangélico, né? Esse meu amigo. Por quê, pessoal? Porque o que estão ensinando lá, a Bíblia fala de consciência. Você viu que eu falei aqui, a Bíblia está falando da nossa consciência, né? Mas ele não sabe isso. Até ele despertar, né? Espero que ele continue no caminho. E as pessoas que estão aí nova no meu canal, pessoal, pode assistir e se tiverem alguma dúvida, você pode colocar aí a pergunta ou alguma reflexão, ou então o que você sentiu quando você ouviu o ensinamento desse meu vídeo, o que é que você sentiu, qual foi a sua percepção. Pode colocar aí, pessoal. Seja sincero, que eu vou responder com todo carinho, toda coisas, vou mostrar qual é verdadeiramente a minha proposta aqui. Se vocês assistirem, você vai perceber isso, né? Você vai entrar no espírito da espiritualidade aí, você vai perceber. Mas se você é novo, você pode colocar pergunta aí. Você pode dizer o que é que você sentiu, o que você acha, porque aí eu vou perceber qual nível de consciência você está, se está desperto, se já entrou no caminho, se não já entrou, se já está avançado no caminho da espiritualidade. Aí eu vou analisar aqui com a espiritualidade. Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês, um abraço, até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Vamos continuar nessa jornada espiritual. Um abraço, tchau!